Amigas, amigos, olá! Houve um apagão elétrico na Península Ibérica no dia 28 de abril. Este apagão não pegou apenas Espanha e Portugal, envolveu também partes da França. É claro que a imprensa deu uma grande cobertura ao evento, mas talvez poucos artigos tenham focado num aspecto mais essencial, que é o problema da tecnologia. Não o problema de novas tecnologias resolverem esta questão do apagão, mas o problema intrínseco à tecnologia dentro da sociedade capitalista, que não é capaz, em última instância, da resolução de problemas diversos, inclusive do problema ambiental. É isso que nós vamos tentar debater no nosso vídeo de hoje, as limitações da tecnologia na relação com as necessidades da sociedade, inclusive nas questões ambientais, a partir desse recorte que é o setor elétrico. Vamos então trabalhar o setor elétrico aqui no Brasil e vamos ligar isto com os episódios recentes que aconteceram também lá na Península Ibérica. Para nós trabalharmos essa evolução do setor elétrico do Brasil e os problemas da tecnologia, vamos primeiro a alguns dados importantes. Crescimento da oferta de energia elétrica no Brasil. O nosso gráfico do Operador Nacional do Sistema, sumário executivo, que saiu agora em 2024, mostra a carga máxima do SIN, o Sistema Integrado Nacional, na perspectiva até 2029. Então, em 2024, quando esse relatório foi lançado, nós tínhamos verificado 106 gigawatts, 106 mil megawatts, 106 gigawatts, com um crescimento para este ano de 2025 para 108 gigawatts e o crescimento agora de 2025 até 2029 de por volta de 2,8%, 2,2% ao ano, chegando a 2029 com 119 gigawatts de produção de energia elétrica aqui no Brasil. Uma produção bastante robusta, uma produção bastante destacada no cenário mundial. Por que um avanço tão grande da produção de energia? Ora, crescimento das atividades econômicas que gera aumento do consumo de energia. Porém, tem uma atividade que está se destacando em escala mundial, há um destaque mundial, mas também aqui no Brasil, data centers. Os centros de processamento de dados que consomem enormes quantidades de energia elétrica e o Brasil é uma das fronteiras mundiais de crescimento destes data centers, deve ter um investimento muito grande em novos data centers a partir de agora, 2023, 2024, 2025 e até meados dos anos 2030. O site Poder 360 trouxe essas informações para a gente em uma reportagem recente, do dia 28 de abril. Vejam no nosso quadro Projeções das empresas de pesquisa energética para 2034. E por que para 2034? Porque data center consome, como eu falei, e a gente vai comprovar isso, muita energia elétrica. E os grandes projetos de transmissão de energia elétrica no Brasil demoram de 5 a 7 anos para saírem do papel e entrarem na realidade. Não é um tempo muito grande, vejam, o próprio site destaca que em alguns países europeus demora mais, demora de 8 a 10 anos. E isso envolve um investimento muito grande, linhas de transmissão de energia em longas distâncias, geração e transmissão de energia, investimento de 2,8 trilhões de reais até 2034. Hoje o Brasil tem 181 data centers. Em 2034 se projetam de 400 a 500 destes centros de processamento de informações. Agora, vejam, há um consumo, como eu disse, muito grande de energia elétrica nesses data centers. O próprio site nos traz que um data center simples consome de 5 a 30 kW. Data center grande, 100 kW. Os grandes data centers de Google, Amazon, consomem dezenas de megawatts. Daí nós termos um direcionamento muito grande de energia para esses data centers. Hoje, 2023, 3 a 5% de todo o consumo de energia mundial vai para essas infraestruturas. No Brasil, nós devemos ter 2,5 gigawatts consumidos por data centers até 2037. O próprio site destaca que isso seria o equivalente de energia para o abastecimento de 25 milhões de pessoas. Pensando que no último censo, Minas Gerais tem 21 milhões de habitantes, vejam, os data centers no Brasil em 2037 consumirão toda a energia que as pessoas consomem hoje no estado de Minas Gerais, tá certo?
É um consumo de energia muito, muito grande que explica o investimento e crescimento que a gente viu no quadro anterior. Mas aí vem a preocupação, por exemplo, dos ambientalistas. De onde virá essa energia? Essa energia pode ser oriunda de fontes poluidoras, mas ela pode ser oriunda de fontes que não geram tanto impacto ambiental. E é isso que a gente tem aqui no Brasil. Opa, uma suposta boa notícia. No mesmo estudo do ONS, Operador Nacional do Sistema, nós temos, e vejam o quadrinho, um crescimento bastante significativo da energia solar e da energia eólica no Brasil até 2029. Hoje a gente tem a produção de 33 gigawatts de energia eólica, isso vai subir para 35 gigawatts. Hoje nós temos 16 gigawatts de energia solar, isso vai subir para 22 gigawatts. Até 2029, a proposta de nós arranharmos 80 gigawatts de solar e eólica aqui no Brasil. Como está sendo mostrado também nos nossos gráficos pizza, nos nossos gráficos setoriais. Vejam que a energia hidráulica está mais ou menos estável até 2029, sem, portanto, grandes projetos. Nós temos 100 gigawatts, 100,7 gigawatts, né, na atualidade, 2024, dezembro de 2024, e 100,8 gigawatts até 2029. A gente vai ter um aumento da solar, um aumento da eólica, mas uma redução da térmica. Vejam, 22,6% de energia térmica em 2024, 18,9%, né, em 2029. O que entra no lugar destas térmicas? Entra esse MMGD que sobe de 35 para 49 gigawatts, de 15% do total de energia elétrica do Brasil para quase 20%. O que é esse MMGD, micro e mini geração e distribuição de energia? Vamos dar uma analisada nisso, que tem mais uma camada que apetece, que agrada aos ambientalistas. MMGD, micro e mini geração de energia. A finalidade é que os consumidores possam produzir a sua própria eletricidade, com isso economizar no valor de suas contas, sendo que eles são categorizados em microgeração até 75 kW, entre 75 e 3 megawatts, há quem diga 5, né? Não sei se essa regulamentação está bem estabelecida, há quem diga 3, há quem diga 5, entra na mini geração. E daí a gente tem o nosso outro esqueminha, que mostra a geração de energia através de centrais hidrelétricas, mostra a geração de energia em grandes parques eólicos com os aerogeradores, mas também a geração de energia em painéis solares. E hoje, crescentemente, nós não temos a infraestrutura das grandes fazendas solares. Essas infraestruturas são mais ou menos precárias, porque você constrói uma fazenda solar gigantesca lá nos Cafundós e tem um custo de transmissão de energia, tem uma perda de energia na transmissão, e daí a ideia de se colocar essa energia solar fotovoltaica dentro das áreas de consumo, por exemplo, painéis solares que ficam no alto das edificações, e daí a micro e mini geração e distribuição de energia. São os consumidores que são ao mesmo tempo produtores de energia elétrica, colocam energia elétrica na rede. Quem pode fazer isso? A ANEEL mostra pra gente, olha só, uma residência, né, condomínios, a gente tem vários dispositivos que possibilitam essa micro e mini geração e distribuição de energia, colocando energia na rede. Vejam, eu tenho painel solar na minha casa, tá? Então eu tenho um consumo de energia que eu mesmo produzo. Mas em um determinado momento eu não estou consumindo toda essa energia. Então o que eu posso fazer? Colocar essa energia que eu não estou consumindo na rede. Então eu viro um produtor de energia. Quando eu coloco energia na rede, eu não ganho dinheiro com isso, como é destacado no nosso site. Então você não ganha dinheiro diretamente, mas você tem abatimento da sua conta de energia elétrica. Então você tem uma redução do custo de consumo pelo que você conseguiu colocar de energia na rede. E como nós vimos anteriormente, é uma quantidade muito grande de energia. Tão grande que está deslocando o período mínimo de consumo de energia elétrica tradicional, de fontes tradicionais no Brasil.
Período mínimo de consumo. Tem horários da semana, né, tem dias horários da semana nos quais as atividades econômicas ficam em menor escala e tem menor consumo de energia. Então isso é tradicional. Entretanto, nós precisamos agora compatibilizar uma segunda coisa. Tem os horários de menor consumo de energia por menor atividade econômica, mas tem os horários também nos quais nós temos maior oferta de energia elétrica, desde essa micro e mini geração e distribuição, porque esses consumidores não estão consumindo toda a energia que estão produzindo, estão colocando na rede. Veja, uma quantidade cada vez maior de energia que está entrando e deslocando este horário no qual nós temos menor geração, menor consumo de energia de geração tradicional. No caso, a gente tem um recorde recente no dia 11 de agosto, quando a gente teve 8,7% do total de energia entrando no Sistema Integrado Nacional, vindo dessa micro e mini geração de energia elétrica. E daí os ambientalistas de novo podem aplaudir essa incrível tecnologia, a fonte de energia eólica, a fonte de energia solar, os painéis solares que você coloca dentro da sua casa e veja que lindo, você coloca essa energia na própria rede. Mas o estudo do ONS destaca que não é tão simples assim. E por quê? Porque o nosso sistema elétrico é pensado em uma estrutura unidirecional. A energia sai da hidrelétrica, por exemplo, e ela é transmitida a longas distâncias em altíssima tensão para que haja menor perda de energia. Chega até a subestação de energia na cidade. Agora essa tensão vai ser reduzida a 110, 220 volts para chegar até a residência. Então há uma unidirecionalidade. Sai da geração, passa pela transmissão, chega na subestação e chega ao consumidor final. Só que agora cada vez mais está saindo energia do consumidor final e chegando até a subestação, criando estes problemas. Vejam, o site destaca, a ONS destaca, induz desafios para manter a tensão da subestação da rede básica dentro das faixas operacionais. E aconteceu naquele dia, né, 11 de agosto, o seguinte: foram feitos todos os esforços, foram esgotados todos os recursos disponíveis para controle de tensão, dada a quantidade de energia que estava entrando nas subestações. Foi ainda necessário haver o desligamento de 21 linhas de transmissão na rede básica, sendo que o número limite são 20 linhas. Nós não temos, portanto, recursos técnicos para gerenciar hoje essa quantidade de energia elétrica que está vindo dos micro e mini geradores e distribuidores que são geração renovável dita limpa, tá certo? Só que lembra que a gente vai ter crescimento da oferta de energia até 2029 e um crescimento muito significativo também dessa micro e mini geração e distribuição. Para 2029, o estudo está mostrando que no período mínimo de consumo das fontes tradicionais de energia, as fontes, né, oriundas da micro e mini geração e distribuição vão contribuir com 46,5%, quase 50%, quase metade da energia nos horários de menor consumo. Se no dia 11 de agosto de 2024 já houve todos esses problemas, o que nós antevemos para 2029? A necessidade de um reforço a necessidade de aumentar os investimentos em equipamentos capazes de realizar o controle dinâmico da tensão. E, portanto, vejam, nós temos um problema, nós temos um consumo muito alto de energia elétrica na sociedade capitalista, produtivista e consumista. Esse consumo muito alto de energia gera danos, impactos ambientais, desde fontes hidrelétricas que causam áreas inundadas, desde fontes térmicas convencionais que contribuem para o efeito estufa, aquecimento global antropogênico, contribuem para a chuva ácida. Qual é a solução? A solução é a transição energética, inclusive a incrível produção de energia elétrica solar em fazendas solares lá nos cafundós? Não, micro e mini geração e distribuição. Então a gente tem essa grande sacada tecnológica que gera vários outros
problemas tecnológicos, cada um deles demandando novas soluções tecnológicas e assim sucessivamente. Isso é uma exclusividade aqui da micro e mini geração de energia? Não, isso acontece em outros campos ligados à transição energética no setor elétrico. Vejam, o Poder 360 destaca para agosto de 2023 o apagão que houve aqui no Brasil e desde a região Nordeste, que é a nossa principal área de investimento em novos projetos de produção de energia elétrica de fonte eólica e de fonte solar. E o que destaca o site? Vejam, segundo o especialista Luciano Duque, diz ele, houve uma elevação muito grande da geração nos subsistemas Norte e Nordeste, foi injetada nas linhas de transmissão de lá uma carga de energia acima da capacidade, com isso o sistema desarmou, provocando um desequilíbrio de carga, e as outras regiões foram afetadas por intervenção do ONS, desligando as gerações para que esse problema que ocorreu, que foi grave, não se propagasse ao longo do sistema interligado nacional. Então vejam, qual problema está sendo destacado aí? Intermitência na geração de energia. A fonte térmica convencional é malvadona do ponto de vista ambiental, mas ela tem regularidade de oferta. A hidrelétrica tem uma razoável regularidade de oferta, lembrando que ela é renovável. E as fontes renováveis, hoje menos impactantes do ponto de vista de produção de energia, a solar e a eólica, elas têm uma intermitência muito grande. E daí o resultado, em determinados momentos, tem uma carga muito grande de energia sendo colocada na rede, a rede não aguenta esta carga e desarma, e é desligada automaticamente, como aconteceu na região Nordeste, gerando uma cascata de desligamentos no restante do Brasil. Novamente, nós temos a solução tecnológica, a produção de energia eólica e solar, que gera outros problemas, análogo ao que aconteceu na Espanha. Na Espanha, nós temos em alguns períodos do dia por volta da metade da energia elétrica sendo suprida através de fonte solar e dentro de uma condição economicamente dada, porque hoje em dia essas fontes de energia têm uma competitividade bastante forte com as fontes tradicionais de energia, como está sendo destacado aqui pelo especialista no artigo da The Conversation. Em alguns momentos do dia a energia solar fica extremamente barata e as outras fontes, portanto, são desligadas ou trabalham na menor capacidade. E o que aconteceu na região sudoeste da Espanha no dia agora 28 de abril? No dia 28 houve uma sobrecarga de produção de energia elétrica solar fotovoltaica na região sudoeste da Espanha. Dada essa sobrecarga, os sistemas se desligaram. Poderia haver a entrada da outra energia, da energia nuclear, da energia hidrelétrica, mas como esses outros sistemas estavam trabalhando em capacidade mínima, porque eles são menos competitivos economicamente nesse momento, eles não conseguiram suprir esta demanda de energia, dada a sobrecarga de energia solar e o desligamento do sistema a partir dessas usinas solares. Então, novamente, um sistema elétrico que não está adaptado a essa energia que tem forte variação, que em determinados períodos do ano, que em determinados períodos do dia, pode dar uma carga mínima de energia ou uma carga máxima de energia. Isso, então, remete ao problema da tecnologia. Como a gente falou no comecinho do vídeo, a tecnologia não resolve, em última instância, qualquer problema na sociedade. Isso pode ser pensado sistêmica filosoficamente, como nos diz Regis de Moraes, citando Eugênio Schwartz, do livro Inflação da Técnica, as quase soluções tecnológicas. Vejam vocês, diz Regis de Moraes, Schwartz conclui seu estudo das quase soluções tecnológicas resumindo as 5 fases do desenvolvimento técnico-social. E que fases seriam essas? Primeiro, em vista das inter-relações, das limitações que existem dentro de um sistema fechado, uma solução técnico-social nunca é completa, sendo, portanto, uma quase-solução. Porque ela é uma quase-solução. Cada quase-solução gera um resíduo de novos problemas técnicos sociais que decorrem de falta de completamento, aumento e efeitos secundários.
E, finalmente, os novos problemas proliferam num ritmo mais rápido do que o surgimento de soluções capazes de os resolver. Então, nós temos uma solução tecnológica que se ramifica em novos problemas. Cada um desses problemas demanda mais uma solução tecnológica que se ramifica em novos problemas. Avançando, nós temos cada série sucessiva de problemas residuais é mais difícil de resolver do que os problemas anteriores, em vista de 7 fatores: dinâmica da tecnologia, aumento da complexidade, aumento dos custos, novamente, uma sociedade capitalista. Há custos nessas soluções tecnológicas, avançando, diminuição dos recursos, crescimento e expansão, necessidade de maior controle e inércia das instituições. Quanto tempo demora para a sociedade se organizar, para ela viabilizar essas ditas soluções tecnológicas? Concluindo, o resíduo de problemas tecno-sociais não resolvidos converge numa sociedade tecnológica adiantada para um ponto em que não são mais possíveis soluções técnico-sociais, e daí uma ruptura sistêmica, daí um problema estrutural. A tecnologia, então, não dá conta da solução em última instância. Isto vale, portanto, para a questão ambiental. Pensar que novas tecnologias resolvem o problema ambiental é uma sandice, é um sonho bobinho. E não só para a questão ambiental, para vários outros desdobramentos ligados à questão ambiental, as soluções técnicas da chamada transição energética que encontram esta limitação de altíssima gravidade. Os críticos, entretanto, podem argumentar contra e dizer, mas espera aí, há países que resolveram bastante bem a sua transição energética em escala nacional ou pelo menos regionalmente. Vamos ver se eles solucionaram mesmo? Vamos começar com um caso dito de sucesso. A Noruega na transição energética. E diz aqui o site Business Norway, né? Energia solar brilha na Noruega. Então, a Noruega, que é um país que tem, durante o inverno, uma pequena oferta de energia do sol, né, dada a sua latitude mais avantajada, mas está fazendo altos investimentos na geração de energia elétrica, solar, fotovoltaica, além de outras fontes de energia que são consideradas menos impactantes. Alguns tolinhos chamam de energia limpa, ela não é limpa porcaria nenhuma. Isso é comprovado na nossa matriz elétrica da Noruega. Vejam, energia fóssil, 0,5% da geração elétrica da Noruega hoje vem de fontes fósseis. Energia solar, que é a manchete do meio de imprensa, 0,1, que mostra que existe uma condição bastante grande, né, de expansão para este setor. Energia eólica, 10%, energia hidrelétrica, 88%, biomassa, 0,3%. Então, parabéns à Noruega, mostrando que o meu videozinho é tolinho e ela conseguiu resolver a sua produção de energia, produção e consumo de energia elétrica com fontes renováveis, tá vendo? Então, aquele problema da intermitência parece que não vale para a Noruega. Vale sim, porque ela pode pagar de bonitona, né, dizendo que tem uma produção de energia elétrica super grandona em termos renováveis e menos impactantes, solar e principalmente eólica. Mas vejam a nossa manchete da Comissão Europeia. A Noruega está fortemente integrada do ponto de vista elétrico a outras partes da Europa, que produzem energia de forma convencional, inclusive com fontes térmicas convencionais, inclusive com centrais nucleares malvadonas e assim por diante. De modo que quando há um problema na Noruega, quem entra para resolver? As fontes tradicionais. Então, será que a gente pode pensar num sistema elétrico que funcione hoje, sozinho, por ele mesmo, e só com energia renovável? Não podemos. Só com energia renovável não impactante, menos impactante do ponto de vista ambiental, solar e fotovoltaica? Não podemos. A Noruega está integrada ao restante do sistema com fontes malvadonas do restante da União Europeia. A gente poderia, entretanto, fazer uma última argumentação com relação ao sul da Austrália. O sul da Austrália que tem uma participação significativa de fontes de energia elétrica menos impactantes do ponto de vista ambiental. Dá uma olhadinha, a gente tem o azulzinho, eólica, bastante destacado, né? E o laranjinha e o amarelinho, solar fotovoltaica de grande e pequena escala. Então parece que a Austrália resolveu o problema. Mas por que houve um grande apagão no sul da Austrália em 2016? Bom, esse grande apagão foi justamente pela
intermitência, pela oscilação ligada à oferta de energia dessas fontes solar e fotovoltaica. E como resultado, em 2017, vejam, nós temos na reportagem da BBC, mega bateria da Tesla é ativada na Austrália, mega bateria da Tesla. A reportagem ainda diz, a maior bateria de íons lítio do mundo começou a fornecer energia para uma rede elétrica do sul da Austrália. A bateria de 100 megawatts, construída pela Tesla, foi oficialmente ativada na sexta-feira. De fato, ela já vinha fornecendo energia desde a quinta-feira devido à demanda causada pelo calor local. Então, quando a solar, quando a eólica não dão conta do abastecimento, quem entra? A energia que foi armazenada nesta mega bateria de lítio que a Tesla instalou. Agora, vejam, é a Tesla. É um conglomerado internacional mundial do senhor Elon Musk, tá certo? E nós temos bateria de lítio. Há toda uma série de problemas largamente reconhecidos hoje no que diz respeito à extração de lítio em termos socioambientais, problemas socioambientais ligados ao extrativismo. Há problemas geopolíticos ligados ao controle das áreas de extração e às cadeias de valores globais ligadas à produção, processamento de lítio em baterias, dada a transição energética. Então, será que a bateria de lítio é uma solução? Não, não é. É uma solução tecnológica que gera um monte de outros problemas tecnológicos, institucionais, ambientais, sociais, cada um deles demandando mais uma solução tecnológica e assim sucessivamente. Bom, era isso para hoje. Nós identificarmos as quase soluções tecnológicas a partir do sistema elétrico brasileiro, a partir do episódio recente de apagão lá na Espanha e como a transição energética está envolta também nestas quase soluções tecnológicas. Não é uma solução de última instância. É um tema complexo. Quem tiver alguma dúvida, algum problema sobre isto, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.